E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma única noite. Mas uma noite que muda tudo na vida do Alex, o nosso narrador de Laranja Mecânica. É uma noite que não só define o mundo dele, mas que também sela o destino dele, forçando a gente a encarar de frente a natureza da violência e o verdadeiro peso da escolha. Qual vai ser o programa, hein? É com essa pergunta que a história joga a gente, sem cerimônia nenhuma, direto no meio da ação. A gente conhece o Alex e os 3 drugs dele, ou amigos, né? Lá no Leite Bar Korova, já armando o que vão fazer na noite. Não tem introdução, não tem aviso. A gente se torna cúmplice na hora, forçado a enxergar o mundo pelos olhos deles. E pra gente poder entrar nesse universo do Alex, a primeira coisa é entender como ele fala. O autor, Anthony Burgess, foi genial. Ele criou uma linguagem inteira, o Nadsat. É uma mistura muito doida de gíria de rua inglesa com palavras em russo, tipo druguê pra amigo, moloco pra leite, totikar pra bater. E isso não é só um detalhe, saca? Essa linguagem cria um universo próprio, uma barreira que separa os jovens do mundo dos adultos e mergulha a gente de vez na subcultura deles. E onde é que esse mundo ganha vida? Bom, no Leite Bar Korova. E olha, não é um bar qualquer. Lá não se vende álcool. O que eles servem é leite, mas um leite batizado com umas coisas tipo Velocete ou Syntematic. São umas drogas que, segundo Alex, te deixam por uns 15 minutos horror show admirando o bog e todos os seus bem-aventurados anjos e santos no sapato esquerdo. É basicamente um ponto de encontro onde a juventude se prepara para a noite, um refúgio químico antes do caos começar. E o visual deles? Bom, não é só moda, é praticamente um uniforme. E cada peça ali tem um porquê. As malhas coladas, as jaquetas com aqueles ombros gigantes e o mais importante, o acolchoado na virilha, para proteção, e as botas pesadas horror show para chutar. Isso não é estilo, é uma armadura para guerrilha urbana, uma forma de mostrar quem eles são e de intimidar todo mundo. O que eles estavam bebendo naquela noite com certeza não era para relaxar. Era leite com facas, como o próprio Alex diz. Uma mistura que deixava eles afiados e prontos para uma sujeira de 20 contra 1. Isso já mostra o estado de espírito da galera. Eles não estão só passando o tempo, eles estão se preparando quimicamente para a agressão. A violência que vem a seguir não é por acaso, é o objetivo principal da noite. Então, vamos para a ação. Agora a gente vai ver como toda essa preparação se transforma numa sequência de atos brutais, um atrás do outro. A noite de ultraviolência está só começando, e o primeiro alvo deles aparece quase que do nada. A noite vai se desenrolando numa escalada de crueldade. Primeiro, eles humilham um professor, rasgando os livros que ele acabou de pegar na biblioteca. Depois, a coisa fica mais pesada na loja de doces, onde eles espancam o dono e a esposa até o vermelho aparecer como se fosse um velho amigo. Logo em seguida, um bêbado vira alvo só por estar ali, no lugar errado. E a noite chega ao clímax numa guerra de gangues contra o Billy Boy, com direito a navalha e corrente. A violência aqui não tem um motivo claro, ela existe por si só. E aqui está o ponto crucial. O Alex deixa claro desde o começo que eles não precisavam de grana. Ele mesmo fala, nossos bolsos estavam cheios de dengue. A violência deles não vem da necessidade, não é por ganância. O roubo é só uma desculpa, uma consequência. O verdadeiro objetivo é o ato em si, é a pura e simples ultraviolência. Ok, vamos dar uma pausa rápida na ação para explorar a pergunta mais importante. Por que o Alex faz o que ele faz? É exatamente nesse ponto que a história vai além da violência gráfica e se torna uma investigação profunda sobre a natureza humana. Essa é a justificativa do Alex, a mais pura e, ao mesmo tempo, a mais assustadora possível. Ele não busca desculpas em traumas do passado ou em injustiça social. Ele é violento porque ele gosta, porque para ele é uma forma de se expressar, uma fonte de prazer. É a afirmação máxima da sua vontade, do seu livre-arbítrio. E é através desse pensamento do Alex que o autor, o Burgess, nos provoca com uma questão que é tanto teológica quanto política. Ele reflete: a ruindade faz parte do ser, do eu, e este eu é feito por Bog, ou Deus. Mas o não ser não pode aceitar o mal. Os governos, os juízes e os colégios não podem permitir o mal porque não podem permitir a individualidade. A grande questão é, se a capacidade de fazer o mal faz parte da gente, o que acontece quando a sociedade decide que não pode tolerar isso? E essa imagem aqui resume perfeitamente o conflito central do livro. A briga entre o livre-arbítrio do indivíduo e uma sociedade que exige que todo mundo ande na linha. Para o Alex, a vida é uma luta de bravas individualidades malenques lutando contra essas máquinas enormes. Ele se enxerga como um indivíduo defendendo o seu eu,
mesmo que esse eu seja mau, contra um Estado que prefere que as pessoas ajam como máquinas de forma previsível e controlada. Ok, de volta à narrativa. A gente chega no último grande ato da noite, um pouco antes da gangue implodir, a famosa invasão da casa. É aqui que a violência do Alex bate de frente com o mundo da arte e da criação. Depois de roubarem um carro, eles saem em busca da tal velha visita surpresa. O alvo deles é uma casa com um nome bem irônico, Lar. Lá dentro, um escritor está no meio do seu processo criativo. A chegada do Alex e seus drogués é a representação pura do caos invadindo a ordem, da destruição invadindo a construção. E então, acontece um dos momentos mais geniais e irônicos da literatura. O Alex pega o manuscrito do escritor e lê o título, A Laranja Mecânica. Exato. O Alex, o personagem, está criticando o título do livro em que ele mesmo existe. Ele debocha, lê um trecho em voz alta e em seguida começa a rasgar as páginas, destruindo a obra e espancando o autor. É a violência aniquilando a arte, a ignorância destruindo a reflexão. Essa justaposição é chocante e é ela que revela a complexidade do Alex. Depois de cometer atos terríveis, ele chega em casa e entra num estado de êxtase quase religioso ouvindo música clássica. Enquanto ele ouve, ele imagina cenas da sua própria violência. Para ele não existe contradição nisso. A beleza da música e a emoção da violência vêm da mesma fonte, de uma paixão intensa e avassaladora. Agora a gente vai ver como essa noite, que foi o auge da violência e do êxtase dele, acaba levando à ruína do próprio grupo. A liderança do Alex, que parecia inquestionável, começa a balançar. De volta ao Corova, a tensão explode. O George, que está cansado do que ele chama de troço pequeno, bate de frente com o Alex. Ele quer mais ambição, quer crimes que deem mais dinheiro e não só violência pela violência. Ele diz, nós estávamos crescendo, irmãos. É um motim que não nasce da moral, mas sim da ganância e da disputa por poder. A resposta do Alex é a única que ele conhece: violência. Ele não discute, ele age. Com a navalha dele, ele machuca o George e o tapado, acabando com a rebelião na marra. A liderança dele, que é baseada na brutalidade, é restaurada ali na hora, mas a confiança já era. As sementes da traição foram plantadas. Para tentar acalmar os ânimos, o Alex concorda em fazer um último trabalho. Um plano que o próprio George sugeriu. Mal sabe ele que é uma armadilha. Uma que vai levar ele direto para sua queda e para o seu encontro com as tais máquinas enormes do Estado. O alvo é a mansão de uma senhora idosa que mora com gatos. Para mostrar quem manda, o Alex entra sozinho. Lá dentro, a situação sai do controle e ele acaba matando a mulher. Mas as sirenes da polícia já estão chegando. Quando ele corre para a porta para fugir, ele dá de cara com os seus drogues. Um golpe com uma garrafa de leite na cabeça deixa ele cego. A sua noite de poder absoluto termina em traição, com ele sendo entregue de bandeja para a polícia por aqueles que liderava. E a gente termina aqui, com esse grito de fúria do Alex ao ser capturado. A ultraviolência levou ele à traição e agora ele está nas mãos daquele Estado que ele tanto despreza. Esse momento fecha a primeira parte da jornada dele e deixa a gente com uma pergunta bem incômoda. O que é pior? Um jovem que escolhe livremente fazer o mal ou uma sociedade que vai tirar dele a capacidade de escolher para forçá-lo a ser bom? A resposta para essa pergunta é o que define todo o resto dessa história atemporal.